Eu vi, assim, muita gente estava perguntando, né, André, do Bolsonaro, e, Isso. e pela Revolução Solar, né, e pelos trânsitos do Bolsonaro, ele vai ficar bem. Mas eu fiquei pensando, nessa semana eu vi a Michelle pedindo orações para ele, porque É, realmente ele está na UTI, está numa situação complicada, mas, gente, a gente não pode esquecer que o Bolsonaro é ariano. Então, quer que as coisas aconteçam de repente, né? Os arianos, eles estão ansiosos, querem que as coisas se resolvam. O que acontece? Essa cirurgia em si que ele fez, pela progressão, que aí a gente olha dia a dia, semana, né? Como fica depois dessa cirurgia dele, é uma cirurgia de recuperação lenta, gente. É muito. Ele teve que remexer toda a parte do intestino, tudo. Então, assim, não é uma coisa assim que acontece rápido, né? Não é uma cirurgia, não é uma cesariana, por exemplo, que apesar que eu acho que a cesariana a gente que devia se respeitar mais, mas as mulheres às vezes esforçam um pouquinho. Assim, não é uma tirada de pinta, gente, é uma cirurgia muito pesada. Parece que ele teve que abrir a barriga inteira e refazer, limpar os órgãos e para revisar tudo o que aconteceu da cirurgia que teve que ser feita de emergência lá, talvez foi feita de qualquer jeito, quando ele tomou a facada. Então, ele ainda tem essas questões aí dessa questão da facada que ele tomou. Porém, essa questão da, da recuperação dele é muito lenta. Eu acredito que ele não saia tão rápido dessa UTI, porque é lenta. hum, E o ariano quer correr rua, quer andar, quer sair, quer fazer acontecer. Então, ele vai ter que ter paciência. Outra coisa que está acontecendo com o Bolsonaro, desses tratamentos invasivos que ele está passando, eu não sei quem lembra que eu fiz recentemente sobre a audiência que ele passou, né? E sei. ele está com uma questão da Lua na segunda casa que está trazendo vulnerabilidade para o Bolsonaro, em todos os sentidos. E eu já tinha falado disso do advogado, que ele está escolhendo ou o advogado ter feito alguma coisa errada, e isso se estendeu para onde? Para o médico, né? Tanto que eu acho que ele trocou de médico, que não deu certo, teve que trocar por outra pessoa. Foi uma decisão boa que ele fez, tá? Ter trocado, tá? Assim como ele deveria ter trocado de advogado. Assim, a pessoa está confiando, né? Você confia a sua vida para outra pessoa, principalmente o médico. Então, assim, ele tomar esse posicionamento foi bom porque ele está vulnerável à questão de terceiros, de acontecer erro de terceiro, não erro dele, né? O advogado, o médico. Então, assim, ele está na dependência dessas pessoas e ele está com essa vulnerabilidade aí, com essa lua na segunda casa, tá bom? E ele quer as coisas para ontem, ele está com uma questão de delegação excessiva. Bom, seu telefone. André, o André coloca aí, Tá, tá bom? tá fixado aqui, tá, Fixado, Ana? gente. Só nos comentários, mas vou colocar aí para você ver de novo. Então, quando a Michelle vai e chama o pessoal para oração, gente, quem gosta do Bolsonaro, quem quer que ele faça essas orações pela recuperação dele, porque ele vai se recuperar de forma lenta, devagar, na UTI, devagarzinho, como uma cirurgia pesada, que você tem que andar, tem que comer sopinha. Ele não gosta dessa vida, gente. Por isso que ele está tão estressado e tão preocupado, tá? E isso pode atrapalhar ainda mais na recuperação dele. Ele está precisando de apoio médico, familiar, para ele ter calma nesse momento, tá?
Então, ele está passando por esses trânsitos, tá? Bom, aí a previsão para a semana, tá? Que aí a gente faz um resumo astrológico para ele, tá? Ele tem uma possível melhora, tá? Até o final de semana, a saída do UTI, que é o que ele mais quer, né? Que eu acho que tá pegando, né? A UTI é palavra muito forte, né? Então, acho que tá pegando aí na questão dele, mas aí ele tá com Libra na segunda casa, trazendo essa estabilização lenta, calma, devagar e sempre, mas que vai ficar tudo bem, como eu havia visto pela Revolução Solar, tá? Os apoiadores, as pessoas, elas estão querendo resposta clara, mas por conta de Gêmeos está desencontrado, um médico está falando uma coisa, outro médico está falando outra, a Michelle está falando outra, ele está falando outra, tá tudo desencontrado. Precisava juntar assim e uma pessoa só falar para não ficar esse monte de gente falando um monte de coisa. Ele está bem, ele está se recuperando bem, tá? Pelos astros. Só que ele está precisando de uma transparência e tirar de lado essa ansiedade que ele está. Então, vamos lá. Ele está muito resistente, ele pode confiar nesse time médico que ele escolheu agora. As coisas estão muito positivas e ele vai ficar muito bem, tá bom? Não pelo meu posicionamento, tá? Ele não corre nenhum risco de morte. Qual o risco? O risco que ele tem dessa cirurgia é ficar em sequelas, por isso que tem que ser lento, devagar, bonitinho, tomando o remédio direitinho, com calma e paciência, que é o que os arianos não têm, tá? Então, ele está precisando de apoio emocional, que as pessoas falem, fique calmo, aproveite esse tempo para refletir, para pensar, é uma coisa que ele não está combinando, não combina com tudo velocidade, tudo rápido, né? Hum. Então, para quem aí está preocupado, ele fica bem essa semana aí, até domingo, tá? Mais ou menos, tá? Porque essa semana, para gente que faz com o André, é até terça-feira, mas eu acredito que até domingo ele seja liberado da UTI, tá? Hum. Pelas progressões que ele está passando, tá? Então, ele vai ficar muito bem, ele só precisa realmente de uma coisa que ele não está tendo, que é paciência para fazer esse tratamento. E aí começa, acho que da angústia, sabe, André? Você começa, ai É. meu Deus, não saio da UTI, vou sair amanhã. O médico fica tipo, então, não, mas e aí, eu vou sair quando? Então, porque tá na dependência disso. E se ele tiver paciência, calma, fazer tudo direitinho, ele não vai ficar nem com sequela, vai ficar tudo bem. Eu já tinha visto, ele vai ficar muito bem, tá? Fiquem tranquilos quanto ao Bolsonaro, porque a gente até viu aquela questão, né, de Marte com oposição a Plutão, que vai mexer aí, pode deixar em questão do próprio presidente que está agora atuando, que é o Lula, tá? Por exemplo, ele vai fazer essa viagem aí que ele quer, né, ir pro enterro do Papa Francisco, eu falaria, não vá, né? Porque ele não está com a saúde boa, não está com os trânsitos bons, de ter sabotagem mesmo e coisas ruins. Mas para o Bolsonaro está tudo muito bem. Quando a gente fala que pode atingir ex-presidentes, podem ser os outros, né? A gente teve vários ex-presidentes, né? E Entendi. não é o Bolsonaro, ele vai ficar tudo bem, ele vai ficar muito bem. Tá. Então tudo vai se resolver, né. Então, precisa de calma, paciência, né. Acho que o que ele Calma e não tem, né. paciência. O pessoal aí do chat também, né, gente? Calma e paciência. É, O pessoal porque tá acho que meio eufórico. Mas, é, assim, é uma coisa que ele não tem. A gente percebe, né? Vamos falar a verdade, do Bolsonaro, a gente percebe que ele é muito agitado, ele quer tudo para sim, ontem, ele quer as coisas. E, gente, numa recuperação, como a cirurgia que ele fez, eu conheço uma pessoa que fez essa cirurgia. E não é brincadeira, não, gente. Abre, acho que de fora a fora, assim, tira tudo, põe de volta, sabe? Não é brincadeira, não. Ele precisa se recuperar aí com calma, paciência, aí que ele não tem. é isso mesmo, né. Aí imagina ele ficar fechado no hospital aí há mais de uma semana, né, acho que não deve ser fácil para ele não, né.
Não, para ninguém, né, André? Quem que Para gosta, ele é um né? pouquinho pior, né, A porque não ele é ser agitado. assim. Eu que É, sou mãe, assim, às vezes dá vontade de fugir de casa, nem que seja para ficar 40 minutos tomando um soro. Acho que as mães vão me entender. Mas assim, ele não, né? Ele gosta de rua, vai, ele gosta de comer bem, gosta de comer besteira. Imagina ter que ficar lá tomando sopinha, né? é, Não dá, né? Então, paciência aí. é isso mesmo. Precisa ter paciência. Então vai dar certo, gente. Quem está torcendo pela Tá recuperação dele torcendo. aí, vai dar certo, tá bom? Eu acho que tem bastante gente torcendo pela recuperação dele, André. É, é isso mesmo. É isso mesmo. Então tá. Então, tudo certo aí. Do BBB, quem entrou agora, a Paula falou, tá? Sobre o BBB, a final de hoje, depois vocês assistem aí. Primeira parte da live foram dos signos para a semana, depois vocês assistem aí também, tá? Quer falar teus contatos de novo, Paula? Isso, meu Instagram é Paula Alquimista com 2 L's, tá bom? Para o pessoal me seguir, eu sempre falo meio off lá no Instagram, porque é muito corrido, gente. Eu atendo as pessoas, mas eu faço cálculos antes, então eu às vezes não consigo ser tão forte nas redes sociais, estou tentando trabalhar para resolver isso. Acredito que no mês de maio eu já me resolva quanto a isso, tá bom? Selma, você perdeu a live, depois você volta, mas eu vou falar, tá? A Paula falou que quem vai ganhar é a Renata, tá bom? Apesar da virada que pode ter, mas é a Renata quem ganha, tá bom? É, Tem o meu canal também, tá tudo lá. Entrou no Instagram, já tem tudo lá, tá bom? Pessoal, procurar. Uhum, Estou tentando ser mais ativa. Toda terça-feira aqui no canal do André, às 2 da tarde. Quem quiser aí uma live semana que vem, com quem seu artista favorito, com quem você quer saber, quem você tem curiosidade de falar de saber o mapa, manda aí pra gente, tá bom? E é isso, uhum. André. Muito obrigada pelas pessoas aí, pelo, pela atenção. Vamos curtir aí, é só dar 2 cliques, compartilhar para esse vídeo espalhar e para ver aí se chega no seu Isso é, Jair, para ele ter paciência, porque não adianta ficar pedindo oração, tem que ter paciência, tá bom? é isso. E quem quiser entrar no grupo para ficar sabendo o horário das lives, tá aparecendo aí nos comentários, gente. Então, só clicar aí. Se não conseguir entrar, me chama em algum lugar, rede social, que eu coloco você lá no grupo, tá bom? Coloca. Obrigada, Isso, pessoal. Muito obrigada. Tchau, isso tchau. mesmo. Obrigado, Paula. Obrigado a todo mundo que assistiu. E até terça que vem, Paula. Tchau, estamos Tchau, encerrando, tchau. gente. Deixa